vai hoje trazendo o tema burnout, que muito se discute nos dias de hoje. Para isso eu estou recebendo a psicóloga Alessandra Moreno. Ale, obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada, quero ter. Hoje a gente vai falar sobre o burnout, né? Que eu acredito que todo mundo já tenha ouvido falar, mas muita gente não sabe exatamente o que é. E o que é exatamente o burnout? O burnout é um estado de esgotamento do trabalho. Então, quando a pessoa se sente ali fadigada, já não tem mais aquele ânimo para ir para o trabalho, começa a sentir sintomas de ansiedade que pode culminar para crise de pânico, né? E começa também antes do horário de trabalho, antes de começar a semana. Sabe aquela sensação do domingo à noite? Sei. Né? Amanhã começa tudo de novo. Exatamente. Né? Esse começar tudo de novo é normal, né? Então, é isso que eu ia te perguntar. Né? É normal também, Sim, né? É normal. Mas quando a pessoa já sente que já tem taquicardia, já começa com aquela sudorese, dificuldade para dormir, de domingo para segunda, então é um sinal de alerta para identificar esse esgotamento. E o que fazer nesse momento, né? É claro, procurar ajuda, né? De um psicólogo, de um psiquiatra, enfim. Mas tem algo assim a ser feito naquele momento que a gente percebe que está sentindo aquilo? Uma respiração, uma condução de pensamento? Sim, a ansiedade ela é uma emoção. Sim. Né, Vanessa? A gente precisa aprender a lidar com essa emoção. E a ansiedade sugere o quê? Um medo, sempre uma catástrofe de algo que está no futuro, que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, neste momento, o mais importante é a gente procurar voltar para o momento presente. Não, peraí, estou num ambiente seguro, né, estou bem, respirar, procurar pensar em outras coisas. Eu sei que é muito fácil falar, que é difícil nesse momento, mas a respiração, ela inclusive, cientificamente comprovada que regula todo o nosso organismo. Sim, sem dúvida. Né? E se conscientizar do que é isso que que a pessoa está sentindo. Se é algo relacionado a um mal-estar ali, orgânico, ou se é algo que ela consegue identificar que vem provocando isso para algo que vai acontecer no futuro. Sim, porque aí sim, eu tenho uma crise de ansiedade. Mas eu acho que é importante validar que a ansiedade, ela faz parte do nosso psique. Sim, ela faz parte comum, do nosso né? Funcionamento. Tem só que entender o grau que está, Exatamente, né? A gente só precisa aprender a lidar com ela. Né? Tem um autor, um psicólogo que eu admiro muito, o Enio Brito, que ele fala, a gente precisa dialogar com a nossa ansiedade. E isso é sensacional. Quando a gente conversa com a nossa ansiedade, a gente começa a identificar, inclusive entendendo que ela é nossa amiga. Porque também nos ajuda a regular. Quem não fica ansioso diante de uma situação, um encontro, uma viagem, uma entrevista de emprego, quem não fica? É comum, né? E agora falando do burnout, né? Existe algum gatilho que traga essa sensação para a pessoa ou simplesmente pode vir do nada, assim? Simplesmente começou a sentir aquilo no momento de trabalhar? Ou tem algum gatilho, por exemplo, uma pressão maior no emprego, ou que a pessoa se pressione mesmo, porque às vezes a própria pessoa se pressiona a ser extremamente correta, a ser extremamente pontual, e essa pressão, a autopressão, né, acaba trazendo burnout. O que seria esse gatilho? Também. Eu penso que é todo um conjunto, porque cada pessoa funciona de uma forma. Sim. Então, como ela lida com aquilo que é demandado dela, é muito importante, como ela lida com as outras áreas da vida dela, se ela consegue administrar isso, e de repente o trabalho, ou algo no trabalho que exigiu um pouco mais, vem como uma demanda ainda maior, que para ela já chega naquele limite. É um peso maior para essa pessoa, né, do que seria para uma outra pessoa. Essa Sim, é a diferença. Porque cada pessoa reage de uma forma. Né? A gente não tem como saber o que ocasionou. Às vezes a pessoa lida bem com as questões do trabalho, mas acontece algo
familiar, algo na vida dela que demanda um pouco mais dela. Então parece que isso tudo fica meio que misturado, né? Tá. Mas eu acho que o burnout, para a gente classificar ele como burnout, ele é mais específico com as questões do trabalho. Sim. Então nisso também tem o papel da empresa, de como a empresa lida com esses funcionários. Né? Olhar para esse funcionário, se tem um suporte, para que na empresa eles consigam administrar ou ter momentos de maior tranquilidade, de uma maior interação, né? Os líderes, né? Como eles lidam com essa liderança. Vem muito da condução desses líderes também, porque a gente não pode deixar de pensar que também estamos falando sobre relações. Claro, e pessoas, né? Pessoas. E trabalho é mais um lugar de relação. Claro. Muitas vezes de relações mais não tão mais rasas, não tão aprofundadas, claro, porque ali é um ambiente de trabalho, né? Então a gente meio que se mostra de um jeito, né? Se permite mostrar de um jeito no trabalho, então para muitas pessoas isso é muito difícil de sustentar. E a autocobrança que você citou no começo, eu acho que é importantíssimo. Existe muito isso, né? Existe. E qual que seria o tratamento do burnout? Assim, é o afastamento imediato do trabalho, ou esse afastamento acaba até prejudicando muitas vezes, porque a pessoa às vezes tem que trabalhar e se sente bem trabalhando, mas está naquela crise, né? Qual que seria o tratamento indicado, assim, para a pessoa que apresente o quadro de burnout? Dependendo da empresa, né, do local de trabalho, que não necessariamente é uma empresa, às vezes é um lugar menor, né? Se tiver uma abertura, né, para o funcionário conversar com o seu gestor, com o seu líder, explicar o que está acontecendo e tentar manejar, né, manejar essas funções, fazer com que a pessoa consiga entregar o que ela precisa entregar, só que de um jeito diferente. Claro. E que ela possa ter oportunidade de se observar. Claro que isso tudo leva um tempo, né? Mas se não houver essa disponibilidade, a pessoa entender que realmente aquilo está gerando um sofrimento, né? Aí é a hora de procurar realmente uma ajuda psiquiátrica, se tiver com crises de pânico e ansiedade, para tirar a pessoa da crise, e a terapia em conjunto, né? Onde ela possa entender por que as relações de trabalho, por que a demanda de trabalho precisa ser algo que gere esse sofrimento. Porque às vezes não precisa. Exato. Né? Às vezes precisa de um ajuste. A gente que se coloca naquela pressão. Uma forma de olhar, de se organizar. Né? Às vezes a pessoa exige demais, como a gente já falou, e quer fazer mais, além. E, né? Para quê? Qual é o sentido disso? Exatamente. E me fala uma coisa, ela é até uma curiosidade minha, assim, o burnout é uma palavra nova até, né? A gente ouve aí há poucos anos, né? Por que antigamente não se tinha, nem existia essa palavra, esse diagnóstico, e as pessoas não tinham isso? A que você atribui essa coisa que chegou de repente? Eu acho que a palavra que eu usaria para explicar isso, ou para refletir sobre isso, né? Seria tempo. Acho que antes a gente tinha tempo e hoje a gente não tem mais tempo. É verdade. Né? É trabalho, sempre casa, correndo. É família. Às vezes eu me pego correndo e falo, por que eu tô correndo? Exatamente. Sabe? A gente precisa parar mais, né? É o tempo. Olhar para o lado, apreciar uma árvore. Às vezes a gente não se dá esses momentos. É o tempo que a pessoa leva para se deslocar, quer dizer, essa coisa do urbano, né? O trânsito, as redes sociais, a internet. Sim. Né? Trabalhar ali num ambiente que não favorece, olhar para o tempo, como está, né? Ter um momento de relaxamento no trabalho, de tomar um café sossegada. Então, acho que falta tempo. E até a tecnologia também, que é muito nossa aliada em muitas coisas, mas nesse caso, no trabalho, né, a gente acaba trabalhando full time, né? Porque chega no fim de semana, você recebe alguma mensagem no WhatsApp de trabalho, que você não está no horário de trabalho, mas você acaba respondendo, você acaba ficando ali imersa no trabalho mesmo, né? Porque a tecnologia trouxe isso, esse imediatismo, né? Sim. E essa cobrança também. Sim.
A pessoa sente que precisa responder imediatamente, porque é o chefe que mandou, e então, de repente, um cuidado maior da parte da empresa, né? Com isso, você acha que seria muito viável, assim, que as empresas tivessem um olhar Sim, melhor eu acho que pra hoje isso. tem muitas empresas que já tem, têm, né, muitos programas, né, Uhum. preocupados com a saúde mental, porque, lógico, é muito melhor a gente trabalhar com a prevenção do que, Claro, sem né, dúvida. Do que perder com um funcionário, do que às vezes, perder que o precisa ficar funcionário. afastado, né? Exatamente. Então, tem muitas empresas já olhando para isso. Sim, sim. Mas a tecnologia, sim, ela tira a gente de tudo, tira a gente do nosso convívio familiar. Muitas Né? vezes. Outro dia eu estava num restaurante, aí eu olhei para a mesa do lado, tinha um pai, a mãe e 2 crianças. Um era bem pequeno, então ele estava com um iPad assim em cima da mesa, segurando e vendo um Sim. desenho, enfim. A irmã, enfim, a outra menina com celular e os pais cada um com celular. Sim. Eu falei, gente, olha essa família. Eles estão Então, juntos, porém não estão. exatamente. Não é? Por isso que hoje o que mais se fala é sobre ansiedade. Porque nessa cena que você me mostrou, que você relatou agora, quem estava no momento presente ali? Nenhum. Quem de fato estava ali no restaurante? Nenhum deles. Né? Então, assim. E perdendo uma baita oportunidade de interagir com a família, com os filhos, com o marido. Sim. Perdendo a oportunidade de mostrar para as crianças a autorregulação das emoções. Ou seja, esperar para comer, né? Perceber o que você está comendo, se aquilo é quente, se é frio, que gosto que tem. Tá muito cheio, tem muito barulho, não tem muito barulho. Não percebe nada. Entra num mundo ali e fica ali no celular. É impressionante. E acontece muito isso. Muito, muito. É impressionante. As pessoas precisam de uma pausa, né? Não tem jeito. Senão a cabeça vai pedir, né? Com certeza. Ale, mais uma vez, obrigada, viu? Por trazer esse tema tão importante pra gente e esclarecer aí pra muita gente o que é e quais os sintomas do burnout. Obrigada. Eu que agradeço.